Boa tarde a todos. Nós vamos começar agora o painel Como Garantir Segurança como Direito Fundamental na Amazônia Brasileira, organizado pelo Instituto Igarapé e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vou passar agora para o Marcelo Brito, secretário executivo do consórcio, que vai fazer a moderação do painel. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Aos que nos acompanham localmente e os que nos acompanham pelas redes digitais aí no Brasil e no mundo. Está sendo traduzido, então os amigos que ainda estão muito cedo em alguma parte do mundo vão poder acompanhar depois. Nós temos aqui um tema importantíssimo, gente. Hoje eu já comecei o dia participando de outros painéis e ouvindo outros painéis e todo mundo falando aqui de desenvolvimento sustentável, economia verde, inclusão social. E aí nós temos um dilema. E é um dilema que a gente sempre perguntava para a Ilona. Falava, pô, Ilona, o trabalho que vocês fazem no Igarapé, com o seu time, é maravilhoso. Só que depois que a gente divulga esses trabalhos, a gente convence quem a investir na região. Quem é que tem coragem de ir para lá? Segurança pública talvez seja um dos mais importantes pontos no elo do desenvolvimento. Se a gente quer conduzir a chegada dos investimentos nos locais, é o mínimo que a gente pode ter, é um sistema estruturado. Eu não estou pedindo aqui um sistema alemão, eu estou pedindo um sistema que mostre que a gente tem um ponto de partida, que a gente tem um ponto de transição, um caminho de transição e que a gente sabe onde quer chegar. Eu me considero um leigo no assunto. Então, para discutir aqui hoje, nós vamos ter grandes amigos e grandes especialistas. Minha amiga Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé, Dr. Vinícius Lameira Bernardo, promotor de justiça do Rio e coordenador do Núcleo de Debate sobre Mudanças Climáticas da Abrampa, o colega Ayala Colares Couto, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEPA e pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e também o Davi Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quem se habilita a começar? Davi? O Ayala? Ayala, seja bem-vindo. Acho que tem um microfone do seu lado. Palavra sua. Obrigado. Acho que a sua apresentação já deixou bem evidente o tema, né, que é desafio. Acho que eu vejo a segurança pública na região amazônica como um grande desafio, não só do governo federal, mas dos estados e dos municípios que compõem essa imensa região. Então, eu vou abrir o debate trazendo um pouco desses desafios para a gente sair daqui com uma perspectiva de pensar de forma coletiva a melhor forma de construir uma política efetiva de segurança pública que garanta a segurança regional. E eu acredito que pensar hoje esse tema e como a fragilidade institucional em termos de segurança pública ela contribui para o avanço das mais variadas modalidades de crimes ambientais, é muito pertinente trazer esse tema aqui, porque pode parecer que não tem a relação discutir segurança pública com segurança climática, e a relação, a gente está mostrando que tem muita relação. E por isso que a gente acha bastante pertinente trazer esse tema para ser discutido aqui. Eu trouxe uma apresentação, um slide, que tem umas imagens que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se eu consigo. Já vou colocar aí. Isso, aí mesmo. Então, eu coloquei aqui o tema Desafio da Segurança Regional na Amazônia. Claro que a gente não vai sair daqui só com as coisas negativas, né? Mas alguém tem que começar para depois vocês virem com a solução, né? Ok. Então, bem, acho que tem algumas questões que eu acho importante a gente começar a falar em relação à região. Primeiro que, do ponto de vista conjuntural da relação que se estabelece entre as redes ilegais com a Amazônia, nós já temos apontamentos que desde os anos de 1980 a bacia amazônica ela já vinha sendo utilizada pelas mais variadas rotas clandestinas. Desde, por exemplo,
desde o tráfico de drogas até o contrabando de madeira. Isso sempre foi um desafio desde aquela época. Eu estou falando de anos de 1980, né, que tem ali a transição ali do regime militar para um regime dito democrático, mas que acompanha no Brasil um período de crise econômica marcada pela década perdida, né? E esse contexto, a região ela já vinha sendo utilizada pelas redes ilegais. Então é importante destacar isso aí. Mas naquele momento, então, a gente tinha uma função estratégica para o Brasil e para a Amazônia, que era destacar o território brasileiro, principalmente enquanto uma área de trânsito da droga, mas que nos últimos anos o Brasil vai deixar de ser apenas uma área de trânsito do narcotráfico, sobretudo a cocaína de origem das comunidades andinas, e passa a ser, então, também um mercado consumidor, né? Segundo os relatórios da ONU, o Brasil se apresenta hoje enquanto o segundo principal mercado do consumo de cocaína, o que automaticamente acabou promovendo uma reorganização das estruturas políticas e estruturais das redes ilegais do narcotráfico, sobretudo o crime organizado, que passaram a ter um outro olhar para a região amazônica. Não apenas como uma área de trânsito apenas, mas também um importante espaço de controle territorial, sobretudo para controlar também essas rotas, né? E isso foi muito destacado nos últimos anos. E aí não cresce apenas o mercado de cocaína no Brasil, mas como também o mercado de skunk de origem principalmente colombiana, né? Enquanto que grande parte da cocaína que abastece o mercado brasileiro é de origem peruana, hegemonicamente o skunk, ou super maconha como chamam, que abastece o mercado brasileiro, é de origem colombiana e utilizam a região amazônica como uma passagem obrigatória, conectando várias comunidades, vários municípios dentro de uma estrutura de rede que, muito bem organizada, acaba integrando das fronteiras com esses países até o interior da região, tanto para o mercado brasileiro quanto para atender também o mercado europeu ou o mercado africano, né? Bem, e aí, por isso que é interessante a gente falar de relações transfronteiriças, né? Ou seja, os grupos ligados às atividades ilícitas conseguem estabelecer perfeitamente essas relações, principalmente quando nós falamos dos países da comunidade andina. Vou destacar o Peru, a Colômbia e a Bolívia, mas também nos últimos anos cada vez mais crescente a presença de organizações que nasceram na Venezuela e que passam também a conectar-se com grupos dentro do território brasileiro. Bem, quando a gente mostra essa primeira imagem, né, que seria o mapa que apresenta as redes do narcotráfico na Amazônia, nós temos praticamente toda a região cortada por esses fluxos, né? Tanto com o direcionamento que visa atender essa dinâmica mais local, regional, do mercado da droga, quanto também uma dinâmica mais nacional, entendendo o papel que a região também desenvolve para abastecer o mercado do sul e do sudeste brasileiro e do nordeste. Mas também com várias setas que saem tanto do Pará, do Amazonas e do Amapá em direção à Europa, né? Então, quando a gente olha essa imagem e vê esses vários fluxos, a gente consegue entender, então, o porquê que torna-se extremamente estratégico para algumas organizações criminosas que atuavam em outras regiões do Brasil passarem, então, a direcionar sua atenção para a Amazônia. Sobretudo com destaque, né, para grupos que surgiram em São Paulo, no Rio de Janeiro, que passaram a ter esse olhar mais estratégico em termos de tentar ter acesso às principais rotas e, ao mesmo tempo, também ter o controle desses fluxos. Então, essas conexões aí, elas conseguiram, por exemplo, conectar facções da Colômbia, da Venezuela, do Peru, que hoje avançam sobre o território brasileiro. Roraima e o Amazonas são os dois estados que a gente apresenta esse destaque. Sobretudo, no caso de Roraima, a facção conhecida como Trem do Araguá, que também estabelece ligações com uma facção de São Paulo, conhecida como Primeiro Comando da Capital, e que naquela região, então, eles acabaram chegando até as áreas de garimpo em território Yanomami. Não significa dizer que toda a exploração do ouro naquela região ela tem relação direta com essas facções, mas uma parte, pelo menos até no momento que nós fizemos a pesquisa, antes dessas operações, a gente conseguiu identificar não só uma organização voltada para a dinâmica do narcotráfico, mas também a relação disso com a exploração ilegal do ouro
e a própria utilização pelo narcotráfico das estruturas construídas a partir do garimpo. Entre essas estruturas, por exemplo, as pistas de pouso, né, que serviu tanto para a entrada de cocaína quanto também para carregar ouro explorado de forma ilícita desses territórios, né. E, ao mesmo tempo, também um tráfico de armas que abastece aquela região. E aí, claro que, quando nós conseguimos entender essa dinâmica, a gente começa a compreender o porquê que essas áreas que se apresentam enquanto rotas passam, então, a ser espaços de disputa, ou seja, porque nós não temos mais apenas essa facção paulista, mas outras facções também, até porque na região amazônica, nos estados, já existiam grupos que antes, né, acabavam apenas estabelecendo ligações mais locais e regionais e que, a partir do sistema prisional, acabaram, então, fazendo com que ocorresse essa expansão de grupos do Sudeste, entre eles, claro, com destaque para o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e o PCC de São Paulo, para os estados da Amazônia. Então, os grupos que surgem na Amazônia, usando essas siglas de São Paulo e Rio de Janeiro, são grupos que antes eram grupos mais locais e que foram incorporados a esses grupos, né, que passaram a ter um caráter mais nacional, né, e no caso do PCC até transnacional, quando a gente vê essa conexão até fora do território brasileiro, nos países da fronteira, né? E aí passa, então, a ocorrer essa disputa, né, pelo controle dessas rotas, que atende, então, os interesses dessas facções, né? Então, a gente sempre fala que pelas fronteiras se dão os mais complexos tipos de fluxos, que vão desde a questão da droga, a pesca ilegal, que sai da região da fronteira com Peru e Colômbia em direção a Miami, né? Ou até mesmo a contrabando de madeira, a biopirataria. E aí, quando eu falo de tráfico de minérios, por exemplo, não me refiro só à questão do ouro, mas a cassiterita e o manganês, um destaque para o Pará, né, que seria, nesse caso, o maior exportador de manganês contrabandeado que sai daí do território brasileiro, né, que vai para a Europa. 2 minutinhos. E aí, os meus 2 minutos restando, né, eu sempre costumo falar que pela fronteira nascem as coisas, né, então essa imagem ela mostra essa dinâmica na fronteira. A gente vai olhar lá, por exemplo, a calha norte da região, uma complexidade que passa pelas Guianas, pelo Suriname, pela Venezuela, integra ali o Amapá, o Roraima, mas ali, mais embaixo, ali o destaque para o Amazonas, cortando ali o Acre, né? A tríplice fronteira, que acaba sendo essa região bastante estratégica para o crime organizado e que ameaça povos indígenas, comunidades ribeirinhas e os povos da floresta de maneira geral, né? Então, o crime organizado, só para ter uma ideia do que nós colocamos no relatório recente que a gente apresentou, né? Hoje, nós temos pelo menos 22 facções na região, distribuídas em todos os estados da Amazônia. São 762 municípios da Amazônia Legal. Identificamos ao menos 178 que possuem a presença de facções correspondendo a 23% de todos os municípios da região. E nos 178 municípios com a presença de alguma facção, vive aproximadamente 57,9% dos habitantes da Amazônia, né? Então, acaba sendo um número considerável. Quando a gente vai para essa imagem aqui, são as áreas de disputa territoriais entre as facções, que mostram aí essa dinâmica, os vários grupos que estabelecem conexões. Nós não definimos uma lógica territorial mais concreta, mas identificamos os municípios onde ocorre essa presença. Então, Amazonas e o Pará, praticamente todo fatiado, né? E aí, por exemplo, os municípios da Amazônia com a presença de facções, né? Então, onde está esse vermelho mais, por exemplo, forte aí, é que nós temos aí as regiões que apresentam mais de um grupo. E esse roxo mais fraco, apenas um grupo, né? Então, quando eu tenho mais de um grupo, significa dizer, então, que nós temos vários espaços que estão sob disputa desses grupos aí, né? E aqui são a presença desses grupos na fronteira, né? Então, toda a fronteira está dividida. A gente vai ver que, por exemplo, o pontinho vermelho, que seria o grupo do Rio de Janeiro, CV, ele está muito mais dentro. E o pontinho amarelo, que seria o PCC, ele tem conexões fora, inclusive lá no Suriname, na Guiana, né, na Venezuela, na Bolívia e por aí vai, né? Mostra esse caráter mais de fora para dentro em relação, por exemplo, ao PCC. E aí, para concluir, né? Então é preciso pensar na construção de políticas públicas de segurança pública, e que é diferente
do conceito de política de segurança pública, porque a gente pensa sempre muito naquela lógica mais militarista, mais conservadora da ação, e não é esse o caminho. Eu diria que é preciso construir alternativas para essas comunidades que se envolveram na atividade ligada ao garimpo, porque nem todo garimpeiro é faccionado, é criminoso. Tem toda uma estrutura por trás que envolve a exploração do trabalho, né, de forma precária, né, envolve uma série de relações de clandestinidade, e essa precariedade ela acaba levando o indivíduo a ser incorporado a uma lógica criminal. Então, só a força de segurança pública brutal, como a gente chama, ela não vai resolver. Tem que pensar em política pública, em alternativas de desenvolvimento, em possibilidades de inserção em outras estruturas econômicas que possam ser menos agressivas à natureza e totalmente dissociadas das relações criminais. Investir em infraestruturas necessárias que possibilitem uma maior presença do Estado. Então, tem locais... Eu não gosto de falar o termo ausência do Estado, mas tem locais que a presença do Estado ela é muito precária. Por exemplo, a ausência de delegacia da mulher, ou então uma delegacia com 4 agentes civis, ou então uma viatura ou 100 helicópteros. Isso dificulta o serviço, né? O incentivo a modelos alternativos, e eu não vou pelo caminho da bioeconomia, mas da sociobioeconomia, que possa dar para essas populações que vêm sendo cada vez mais envolvidas pelas atividades criminais, pelas redes ilegais e por essas facções, alternativas econômicas sustentáveis a partir das suas realidades. Até porque mesmo durante todas essas décadas de integração da região ao contexto da economia nacional, os modelos de desenvolvimento que traçaram, né, o perfil de desigualdade, eles continuam aí muito presentes, contaminando os rios, provocando desmatamento, violando direitos territoriais de comunidades quilombolas, de povos indígenas, de comunidades ribeirinhos, e eu falo de hidrelétricas, de exploração mineral e por aí vai, né? E projetos de educação ambiental e enfrentamento à violência e ao consumo de drogas, que é necessário porque quando o tráfico chega nessas comunidades, ele altera também o comportamento cotidiano dessas comunidades. E era isso que eu tinha para falar nesses 12 minutos, espero ter concluído. Obrigado. Muito obrigado. Bom, chocante, para não dizer outra coisa, né? Eu espero que isso possa ser visto em todos os rincões do país, porque é realmente gravíssimo. Davi, continue, por favor. Bom, gente, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui na COP28 conversando a respeito de um tema tão importante. Agradecer ao consórcio da Amazônia Legal aqui na pessoa do Marcelo Brito pela possibilidade. Também a parceria do Instituto Igarapé e na figura da Melina. Bom, eu acredito que o começo desse painel com aquela fala introdutória do Marcelo acho que fez a pergunta que precisa ser feita, né? Por que falar de segurança pública? Por que falar de violência na Amazônia, né? E o que fazer para enfrentar esse cenário? Primeiro de tudo, qual que é o cenário que a gente está enfrentando, e aí também entender o que precisa ser feito, o que poderia ser feito para reverter esse cenário, né? Assim como o Ayala, eu também trouxe uma apresentação que vai guiar um pouco aqui os tópicos que eu queria abordar, mas basicamente a ideia é perguntar, né, como que a gente trata a segurança pública e justiça como condições para o desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. Eu acredito que muitas pessoas se perguntam, né, a gente responde muito essa pergunta, por que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma organização da sociedade civil, que tem, né, composta por 51% de profissionais de segurança pública, mas também por pesquisadores, por acadêmicos, né, por pessoas interessadas no assunto da segurança pública, como modernizar a segurança pública no Brasil, por que essa organização está falando sobre a Amazônia, está participando de eventos sobre o clima? Bom, é justamente para trazer essa mensagem, né? Produzir informações e produzir o debate a respeito... porque na nossa concepção, né, segurança pública e justiça são condições inescapáveis
para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável com a floresta em pé na Amazônia brasileira. E para isso a gente precisa falar de um conjunto de tópicos que eu vou abordar brevemente aqui com vocês. Sou eu que passo, né? Bom, primeiro de tudo, a gente no fórum tem dialogado sobre segurança pública como um direito fundamental. E isso significa dizer que o Brasil, como um todo, vive, pelo menos desde a década de 70 e 80, uma grande crise de violência, uma grande crise na segurança pública. Frequentemente, em pesquisas de opinião, a população brasileira vai apontar que a violência ou a segurança pública estão entre as suas principais preocupações. Nem sempre no primeiro lugar, depende muito do contexto, mas frequentemente nas primeiras posições. Isso porque, de fato, a gente tem um nível de violência muito alto no país, né, das mais variadas modalidades de criminalidade. Então, esse cenário deficitário da segurança, esse cenário de crise crônica na área, ele adquire alguns contornos específicos quando a gente fala da região amazônica, quando a gente olha para os estados da região da Amazônia Legal, porque se os modelos que a gente tem pensados, desenhados sobre segurança pública, que já não funcionam muito bem, eles são pensados em grande medida para o ambiente urbano. Então a gente tem um conjunto de fórmulas para lidar com a questão do crime e da violência, que não funcionam muito bem no espaço urbano. E quando a gente olha para a Amazônia, a gente tem muitas diferenças e muitos contornos específicos que passam, em grande medida, pela questão geográfica, pelas dificuldades que a questão geográfica impõe, e por outros fenômenos, como a questão das fronteiras, que um pouco o Ayala já, inclusive, abordou, né? Mas, não obstante, eu acho que isso é importante levar em consideração, que a gente tem, né, um conjunto de instituições hoje que estão dedicadas à questão da segurança pública e que, embora o que a gente tem ainda seja deficitário, com o que a gente tem dava para fazer melhor, né? Então, é um pouco isso, né? A ideia de você trabalhar segurança pública e justiça social na Amazônia, ela tem, do nosso ponto de vista como pressuposto, essa ideia de ela ser uma condição fundamental para o desenvolvimento da região. Nossa, adiante. E aqui eu trago um dado. A gente lançou ontem uma publicação, uma nova publicação, né? A gente desde 2020 tem feito alguns relatórios reunindo e analisando dados sobre segurança pública e ilegalidades ambientais na região. E, inclusive, esse aqui é a terceira edição, né? É o Cartografias da Violência na Região Amazônica, da onde eu extraí esse dado. E, basicamente, o que a gente tem é que, entre 2011 e 2022, né, a gente teve uma redução de 5,2% nas mortes violentas intencionais no Brasil, né? E, nesse período, essa taxa de mortalidade ela cai em todas as regiões, com exceção da região norte do Brasil. Nesse período, o crescimento foi de 76%, quase 77% na taxa de homicídios. E o que a gente consegue perceber comparando a taxa dos estados da região amazônica com o restante do país? A gente tem que a taxa de mortes violentas intencionais para os estados da região ela é 45% superior à média nacional. Ou seja, se a gente tem uma taxa de homicídios muito alta no Brasil, embora ela tenha tido algumas reduções mais recentemente, ela ainda é muito alta e ela é mais alta na região da Amazônia Legal. E quando a gente cruza essa informação das mortes violentas intencionais, levando em consideração o município nos quais essas mortes aconteceram, a gente tem encontrado taxas mais altas e em crescimento em municípios que são de característica intermediária ou rural. O que isso quer dizer? É a classificação que o IBGE utiliza para dizer se esse município é mais urbano, ele é intermediário, ou ele é rural, ou, no caso da Amazônia, florestal, né? Então, a gente encontra
essas taxas mais altas em municípios que a gente poderia considerar como, enfim, do interior, intermediários ou rurais e florestais, ou seja, uma espécie de interiorização da violência nessa região também. Então, não mais uma violência letal associada apenas aos centros urbanos, às maiores cidades, mas também avançando junto com essas dinâmicas, essas novas dinâmicas criminais que, como o Ayala descreveu, tem se posicionado na região amazônica porque é uma localização estratégica para certas dinâmicas criminais, como, sobretudo, a do narcotráfico internacional, mas também se articula ou se sobrepõe com ilegalidades ambientais já existentes tradicionalmente nesse território, como, por exemplo, a questão da exploração ilegal de madeira ou o garimpo ilegal de ouro, dentre outras modalidades, né? Se a gente lembrar, na região ali onde a gente teve o desaparecimento, depois, né, o assassinato do Dom e do Bruno, também uma região de fronteira, de intensa exploração, por exemplo, do pescado, mas com uma associação também bastante grande com a questão do narcotráfico internacional. Ou seja, os mesmos modais, a gente está falando de rios, a gente está falando de rotas aéreas que são utilizadas por todo tipo de exploração que se dá na região, e a gente vem, então, adicionar essa camada, que é essa camada do narcotráfico, que tem aqui no Brasil essa característica da organização em grupos de base prisional. Então, esses grupos eles vão se estabelecer na região e vão se conectar com organizações que estão ali também atuando nos países vizinhos. Ou seja, a gente tem uma situação que se complexifica nos últimos anos e que merece uma atenção especial, portanto. Bom, se esse é o cenário, né, se o crime vem se articulando de forma diferente, vem se complexificando, o que o Estado pode fazer para dar uma resposta a essa situação? Que é a pergunta do Marcelo no começo, né? Como mudar as condições da região para que a gente possa ter um futuro diferente? Então, para a gente é super importante olhar para as instituições policiais e entender como que elas estão preparadas para deixarem de ser parte do problema e passarem a ser parte da solução. E aí eu acho que os dados eles são bastante ilustrativos, né? Aqui, lógico, a gente está pensando um deles, a publicação tem vários outros que vocês podem explorar, está disponível no site do fórum gratuitamente, né? Mas, por exemplo, o patrulhamento, as polícias militares são responsáveis, né, pelo patrulhamento ostensivo, uniformizado no Brasil, e se a gente fizer a conta para cada policial militar no Brasil, qual é a área, né, dividindo a área total, né, do seu estado, do conjunto dos estados pelo total do efetivo policial, a gente tem que um policial é responsável por aproximadamente 21 km² no Brasil como um todo. Na Amazônia, esse mesmo policial ele é responsável por uma área de 83 km², né, com características dessas que eu mencionei anteriormente. Ou seja, não é realmente uma tarefa muito fácil, né? Além disso, a região da Amazônia Legal ela é 20 vezes maior do que o estado de São Paulo, mas, somando todos os estados, possui menos helicópteros do que o estado de São Paulo sozinho. Ou seja, né, a gente está falando também de condições objetivas para o provimento de segurança pública que os estados enfrentam. Então, é preciso levar isso em consideração. Pode passar, por favor. Muito bem. E eu acho que a gente tem que falar também, levar em consideração o impacto que essa economia e essa dinâmica criminal tem no território amazônico, né? Eu acho que esse evento, inclusive, é muito importante para que a gente fale disso. A gente está falando de diversas modalidades de exploração de insumos, né, de produtos, enfim, de riquezas que são produzidas no território brasileiro, né, seja, né, na Amazônia brasileira ou na Panamazônia, né, e que se tornam mercadorias valiosíssimas em cadeias globais muito, muito amplas, né? A gente pode falar isso a respeito do ouro, a gente pode falar isso a respeito da madeira, a gente pode falar sobre diversos outros minerais, sobre a fauna, sobre a flora, né? E também sobre a cocaína, por exemplo, né? Então são insumos, são produtos do território, né, da nossa região que compõem uma cadeia global de valor que é valiosíssima, né? E o Brasil ele está no meio dessa cadeia de valor,
né? Então a gente está em grande medida sujeito às pressões e às dinâmicas e fluxos originados nos países vizinhos, assim como estamos conectados aos países que vão consumir, né, esses produtos. Né, em parte a gente consome localmente, mas também servimos como um entreposto importante para todos esses fluxos. Então é importante que a gente discuta isso com esses parceiros. Né? A gente precisa somar forças para que a gente possa fazer frente a essa situação. Pode passar. Bom, e agora já encaminhando para o final, eu acho que vale citar também... a gente produziu um levantamento no ano passado, com base nas estimativas da Polícia Federal Brasileira e no relatório do UNODC, que indicou que aproximadamente metade da produção mundial de cocaína passa pelo Brasil. Sendo que desse montante, 40% passam pela região amazônica especificamente. Ou seja, se a gente, né, fazendo uma aproximação, levar em consideração a receita gerada pelo tráfico, por esse tráfico internacional de cocaína, a gente pode chegar à cifra de 4% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto brasileiro. Ou seja, algo como 64,4 bilhões de dólares. Então, assim, a gente não está falando realmente de uma cadeia de valor menor, né? Isso para falar de apenas uma delas, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu já falei desse também. Pode passar. Bom, e aí quais são os impactos, né? A gente tem impactos muito importantes sobre, né, os povos tradicionais, sobre os povos indígenas no país. Levando em consideração a taxa de homicídios de indígenas na Amazônia brasileira, ela é 26% superior ao restante do país. Né? Na Amazônia, essa taxa é de 13,1 vítimas de mortes violentas intencionais a cada 100 mil indígenas, e nos demais municípios brasileiros é de 10,4 a cada 100 mil indígenas. Né? Também existe aí uma vulnerabilização que a gente está se aproximando para falar a respeito também dos povos quilombolas, né, das comunidades quilombolas, que também vão enfrentar essa vitimização mais específica. Pode passar, por favor. Os dados de violência contra as mulheres, eles também são bastante significativos no caso da Amazônia. Né? Então, a taxa de feminicídios nos municípios da Amazônia é de 1,8 feminicídio a cada 100 mil mulheres. É uma taxa 30,8% superior à média nacional. Né? E a taxa de mortes violentas intencionais de mulheres, ela também é 34% superior ao do restante dos municípios brasileiros. Quando a gente olha para a violência sexual, a gente vai encontrar que a taxa de estupros na região foi de 49,4 vítimas a cada 100 mil pessoas em 2022 e é 33,8% superior à média nacional. Ou seja, então a gente aí tem um conjunto de indicadores que vão apontar para a necessidade de a gente tratar de uma forma diferente a questão da segurança pública e olhar, na verdade, para a questão da segurança pública como o direito fundamental que ela precisa ser vista e como uma etapa, né, fundamental sem a qual a gente não conseguirá alcançar um novo modelo de desenvolvimento para a região amazônica. Então, vou encerrar por aqui também, porque o tempo estourou. Agradeço aí pela oportunidade. Davi, talvez explique por que para cada ONG social a gente tem umas 50 ambientais. Ambiental é fácil, cara. Quando a gente olha para o campo social, com todos esses números que você está citando, sobre o impacto sobre moradores locais, comunidades tradicionais, pessoal das cidades, né, das periferias da cidade. Esse é um verdadeiro caos social, né, o que nós estamos enxergando aqui. Doutor Vinícius, eu queria fazer uma instigação ao senhor no início aqui. O senhor representa um dos braços da justiça. Tá? Em que ponto que a falta ou a lentidão ou processos arcaicos da justiça contribui com esse processo? Vou dar um exemplo, tá?
Eu fui presidente de uma associação de produtores muitos anos lá no Pará. Nos 4 anos que eu fui presidente, foram feitas à polícia e ao IBAMA e à Secretaria do Meio Ambiente 600 notificações de invasão e extração ilegal de madeira. Dos madeireiros presos fazendo isso, alguns deles foram presos mais ou menos 15, 20 vezes. Era o mesmo grupo. Eram presos, iam até a delegacia, logo depois eram soltos. Dessas 600 notificações de extração ilegal de madeira, nenhuma virou um processo judicial. Nenhuma. E como a gente sabe, crimes ambientais no Brasil, efetivamente a multa paga lá no final do processo é menos de 5% do total. Ou seja, nós temos um arcabouço jurídico que, ao fazer uma análise de risco, você tem menos risco em sofrer qualquer dano sendo ilegal do que as dificuldades que te obrigam a ser legal. Então eu queria puxar essa dinâmica para a tua explanação. Não precisamos fazer também uma renovação do sistema judicial brasileiro para que, junto com o sistema de segurança, leia-se polícias, e num trabalho conjunto com a sociedade a gente possa dar o salto necessário? Palavra sua. Som, está funcionando? Bom, boa tarde a todos e todas. Só inicialmente eu queria parabenizar o Consórcio Interestadual pela organização do espaço e pelo convite feito ao Ministério Público. Cumprimentar meus colegas panelistas, todos que estão aqui, e especialmente Melina e o Instituto Igarapé, que fez esse convite à Abrampa. Só lembrando que eu tenho uma apresentação, se já puderem ir colocando, eu agradeço. Marcelo, o senhor está certíssimo nas suas ponderações. Eu acho que o sistema de justiça precisa de se modernizar, está se modernizando, mas, por exemplo, os sistemas informatizados precisam evoluir para que os processos sejam mais céleres. Especificamente na região amazônica, a gente encontra um problema de carência de pessoas. Eu vou falar um pouquinho disso na minha apresentação. Nós fizemos um detalhamento sobre a estrutura das promotorias na região da Amazônia Legal e falta gente mesmo. Precisamos informatizar também e melhorar, modernizar as nossas investigações. A questão das multas, eu diria que é uma questão também mais dos órgãos de fiscalização ambiental. Cabe aos órgãos multarem, porque eu vejo muito, eu sou promotor de meio ambiente também, lá no Rio de Janeiro. Eu vejo que existe o auto de infração e não existe uma continuidade no processo administrativo. E o auto de infração é o passo 1, né, desse processo. Você tem que dar depois o direito à defesa, o contraditório, aplicar a multa e efetivamente cobrá-la se não for paga. Isso também é um problema dos órgãos de fiscalização. Acho que aí não existe a prioridade de fazer essa cobrança. Mas concordo plenamente, a gente precisa modernizar principalmente o sistema de investigação. Foi bom que minha fala seja posterior à do David e do Ayala, porque eles já mostraram a complexidade que se é combater a criminalidade na Amazônia. A gente tem inúmeros crimes, a gente está falando de narcotráfico, está falando de exploração ilegal de madeira, garimpo ilegal, e fora os outros crimes, que não são os crimes ambientais, que o promotor e o procurador e o policial federal e o policial civil têm que dar conta, que é a violência contra a mulher, a violência doméstica, é a lesão corporal, é latrocínio, é o homicídio. Então, é muita coisa mesmo, precisa de apoio. Eu vou fazer uma apresentação aqui sobre o projeto Amazônia Legal, não só sobre o projeto Amazônia Legal, mas as iniciativas da Abrampa para apoiar promotores de justiça e procuradores da República que atuam na região da Amazônia Legal. Então, primeiro, só queria fazer uma breve apresentação da Abrampa. A Abrampa ela é uma associação, uma entidade privada. Ela congrega, ela foi criada em 1997 e ela congrega membros do Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho e do Tribunal de Contas. E o objetivo da nossa associação é discutir temas relacionados a meio ambiente, patrimônio cultural e urbanismo e produzir material, produzir análises estratégicas, material de apoio para subsidiar a ação dos promotores de justiça. Hoje em dia nós temos então nós definimos temas prioritários que entendemos que os promotores da ponta precisam desse apoio. Hoje em dia nós temos alguns projetos em andamento, como alerta da eu não estou vendo direito ali, mas é a tutela jurídica da paisagem, é um tema novo que a Abrampa está trabalhando. O Amazônia em Foco, que eu vou falar aqui, o Libertas, que está focado no combate ao tráfico ilegal de animais silvestres, e o projeto Abrampa pelo Clima, que aí sim é um projeto que eu coordeno uma das frentes, que é o Núcleo de Debate sobre Mudanças Climáticas, onde nós discutimos o panorama geral do aquecimento global
no Brasil, setores de emissão, questões relacionadas à adaptação, e fornecemos material para que os promotores possam atuar de maneira mais eficiente. E aí, aqui entrando no projeto Amazônia em Foco, preciso dar os créditos, porque não fui eu que toquei esse projeto foi tocado pela nossa colega Cristina Graça Seixas, do Ministério Público da Bahia, e diretamente pelo doutor Alexandre Gaio, que é nosso presidente, e esse trabalho foi feito em conjunto com promotores e procuradores da República da região amazônica. Então, o objetivo desse projeto foi fazer, primeiro, análises estratégicas da região amazônica, do crime na região amazônica, e desenvolver ferramentas práticas para apoiar os nossos colegas que atuam na região. Em termos de análises estratégicas, nós procuramos traçar uma mancha criminal na região da Amazônia Legal, onde estão concentrados os maiores números de crimes ambientais, e verificar a estrutura do Ministério Público para combater essa criminalidade. Tá? O que o projeto se propôs? Como eu já falei, verificar as dificuldades dos Ministérios Públicos na região da Amazônia Legal, traçar a mancha criminal, os principais crimes, criação de uma plataforma online. Essa plataforma online ela é acessível só para promotores e procuradores, depois até conversar com a Ayala para trazer essa plataforma para discussão com a sociedade civil. E nessa plataforma nós temos informação espacializada de alertas de desmatamento e números de processos, para a gente verificar se efetivamente nas áreas onde está ocorrendo mais desmatamento, o Ministério Público está conseguindo agir, está conseguindo levar essas demandas para o Judiciário para responsabilizar os autores desses crimes. Então, alguns produtos foram desenvolvidos. Nós desenvolvemos um mapa da infraestrutura das promotorias estaduais e verificamos que nós temos carência. Então, um projeto que a Abrampa tenta viabilizar para 2024 são os escritórios jurídicos na região da Amazônia Legal para auxiliar na avaliação de dados, para que esses dados possam subsidiar a atuação dos promotores de justiça. Fizemos um mapa das dificuldades na condução de ações civis e penais ambientais. Então é isso, Marcelo. A gente está tentando diagnosticar por que essa percepção da impunidade e por que essa percepção da demora do sistema de justiça. Fizemos um glossário jurídico dos crimes ambientais mais comuns na Amazônia. Todos esses documentos são públicos, podem ser acessados. Casos paradigmáticos de crimes ambientais na Amazônia e aproveitar as estratégias de investigação que foram utilizadas para disseminá-las. Geramos essa plataforma online e também fizemos um livro sobre combate aos crimes ambientais. Em relação às análises das condições para a atuação do MP no combate ao crime na Amazônia, nós queríamos, como eu já falei, compreender o atual cenário e a metodologia. Nós fizemos uma análise estatística de mais de 30 mil processos para entender quais são os crimes com maior recorrência na região da Amazônia e, assim, desenvolver estratégias específicas para cada um desses crimes. E também expedimos 10 recomendações para os membros do Ministério Público que atuam na Amazônia Legal, recomendações essas baseadas em evidências e todas essas análises. Percebemos a carência de assessores técnicos para análises de provas. Então, recentemente, um procurador da República que atua, ele é da Força Tarefa Amazônia, ele estava dizendo para a gente que ele começou um trabalho de verificar a cadeia de fornecimento ilegal de carne, para verificar de onde essa carne estava vindo e se essa carne ela era oriunda de locais com desmatamento. Esse promotor começou fazendo essa análise, toda essa documentação, a guia de transporte de animal, sozinho, ele e um estagiário, para avaliar a cadeia ilegal de carne até os frigoríficos, para tentar fazer com que os frigoríficos não comprassem carne que tenha origem em fazendas desmatadas. Isso é um trabalho hercúleo, então daí percebemos a necessidade de tentar viabilizar para 2024 esse escritório jurídico para dar apoio aos procuradores. Tá? E também percebemos uma dificuldade de comunicação com os órgãos da polícia, tanto Polícia Civil quanto Polícia Federal, dificuldade de comunicação com o Ministério Público. Não estou dizendo que a culpa é da Polícia Civil ou da Polícia Federal, pelo contrário, é um processo de comunicação que precisa ser aperfeiçoado. Esse é um exemplo da plataforma online do projeto que eu estava falando com vocês. Então tem aqui, em vermelho, os alertas de desmatamento, em verde, um número de ações penais ou de ações civis públicas visando a recuperação de áreas degradadas. E aí nós temos esse mapa onde nós fazemos esse confronto e verificamos se a atuação está sendo insuficiente, se existe uma desproporção entre alto número de desmatamento, pouco número de ações penais.
Aqui, esse mapa permite uma visão mais detalhada ainda, então isso é uma visão da cidade de Manaus, por exemplo, e dos desmatamentos em Manaus. A gente também tem aqui informações sobre os 10 municípios com mais procedimentos e processos. Então, é uma plataforma que permite avaliar inúmeros números relacionados à criminalidade na Amazônia, especificamente criminalidade relacionada ao desmatamento. Fizemos um livro também, material de apoio para distribuir entre os promotores, onde a gente fala, por exemplo, sobre boas práticas do Brasil inteiro que podem ser replicadas na Amazônia Legal. Então, um dos exemplos é o programa DNA do Mato Grosso do Sul, que é aplicado no Cerrado para verificar desmatamento, mas todo aquele trabalho pode ser replicado na Amazônia Legal. Falamos sobre a experiência da Força Tarefa Amazônia no combate à grilagem e delitos associados à grilagem. Boas práticas nos procedimentos investigatórios criminais. Por que isso? A gente precisa de uma investigação de qualidade, rápida e que não seja anulada lá no final do processo. Isso é uma outra... O Marcelo estava falando da questão dos processos administrativos. Isso também ocorre nos processos criminais. Você identifica os autores do crime, ajuiza uma ação penal, esse processo tramita durante 5, 6 anos para chegar lá no final e ser anulado. Então, a gente quer entender quais são os problemas, analisar decisões dos tribunais superiores e corrigir esses erros já no nascedor das investigações. Percebendo também a necessidade de melhorar a qualidade da investigação, nós elaboramos um manual de orientação para a Polícia Militar e para a Polícia Civil da Amazônia Legal e efetivamente fizemos o treinamento de 100 agentes das polícias. E aí, eu vou passar rápido, mas só para se ter uma noção do que se passou para as polícias, definição dos órgãos de fiscalização ambiental. Nós temos competência comum para fiscalizar no Brasil, então a gente tem órgão estadual, órgão municipal, órgão federal investigando. Então é preciso que a polícia saiba exatamente quem procurar quando se depara com um determinado crime. Se foi numa unidade de conservação federal, Polícia Federal e Instituto Chico Mendes, ou IBAMA. Se for um órgão estadual, numa unidade de conservação estadual, vai procurar o órgão de fiscalização estadual. Fizemos capacitação sobre os principais crimes que ocorrem na Amazônia, não só os crimes ambientais, mas também os crimes comuns associados a esses crimes ambientais. Demos instruções de como instruir inquérito policial específico na área ambiental, algumas sugestões de melhoramento em relação à polícia técnica científica e, principalmente, falamos sobre a importância do uso de tecnologia no combate aos ilícitos ambientais. Importantíssimo a gente contar com sistemas de georreferenciamento, sistemas de satélites, e nisso nós, procuradores e promotores, precisamos da ajuda da sociedade civil e dos órgãos governamentais que sabem manejar essas ferramentas. Nós temos equipes técnicas dentro do Ministério Público que podem nos auxiliar, mas elas não auxiliam apenas o promotor criminal que trata do desmatamento. Ele auxilia também, por exemplo, no Rio de Janeiro, o nosso setor técnico, ele vai auxiliar o setor de segurança pública, outros crimes, compras e licitações, questões relacionadas à educação, saúde. Então, quer dizer, é pouca gente. Então, a gente precisa da ajuda da sociedade civil e dos órgãos governamentais. E aí, já finalizando, outras contribuições da Abrampa no combate ao desmatamento ilegal na região da Amazônia Legal. Nós participamos da criação de um fórum permanente dos Ministérios Públicos de Meio Ambiente da Amazônia Legal, para aumentar a articulação e interlocução entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, como eu conversava com a Ayala também veio falar ali comigo que tinha essa percepção da dificuldade dessa integração. Então, o objetivo do fórum é esse, a gente ter um colegiado de discussão permanente. Algumas propostas da Abrampa no fórum que são levadas aos procuradores gerais, porque é importante dizer que a Abrampa é uma entidade privada. Então, o nosso trabalho ele é entregue aos promotores, procuradores, que são os titulares da ação penal, e aos procuradores gerais, caso eles queiram ou não implementar essas medidas. Sugerimos que seja elaborado plano de atuação integrada para toda a região da Amazônia, incluindo todos os ministérios públicos, criação de forças-tarefas, porque uma pessoa só não consegue, intensificar as fiscalizações remotas por meio de satélites. Assim, a gente evita trabalho de campo, a gente evita o custo operacional e evita a perda de vidas em eventuais conflitos que ocorram nessas ações. Aumentar a fiscalização da destinação de terras públicas e priorizar os crimes praticados por organizações criminosas, aqueles crimes que o Ayala e que o David falaram aqui no início.
encaminhamos uma recomendação técnica no âmbito desse fórum, sugerindo providências para suspensão e cancelamento de cadastros ambientais rurais sobrepostos a áreas públicas. Grilagem de terra pública é um problema enorme. E aqui, já no fim, algumas notas técnicas à Brampa sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que nós entendemos que é uma ferramenta essencial no combate ao desmatamento. Então, as principais estão ali. Nós pedimos priorizar as fiscalizações remotas e atualizar o cadastro de ambiental rural para coibir desmatamento ilegal e combater mudanças climáticas. E a última nota técnica que nós emitimos foi publicada ontem, e é para aumentar a transparência do cadastro ambiental rural para toda a sociedade civil, inclusive com os dados pessoais dos proprietários rurais, para que isso facilite não só a fiscalização dos órgãos públicos, como a fiscalização da sociedade civil. Para 2024, nós temos um novo projeto já em parceria com a Brampa, que é no sentido de emitir posicionamentos e proposições sobre rastreabilidade de madeira, gado e ouro ligados ao desmatamento. Então, a gente quer ampliar a atuação do Ministério Público nessas cadeias produtivas e aperfeiçoar o Manual de Crédito Rural do Banco Central. É uma proposta também da Abrampa, para que crédito não seja concedido a desmatadores. Bom, era isso que eu tinha a falar. Agradeço a atenção de todos e estou aqui disponível para qualquer pergunta. Vinícius, obrigado. Eu sou uma voz assim solitária há muitos anos, que em todo debate eu falo: gente, precisa ter um promotor nessa mesa, ou precisa ter um juiz nessa mesa, ou precisa ter um delegado nessa mesa, precisa ter um desembargador nessa mesa, quem sabe um ministro, né, nessa mesa, porque segurança pública, nos seus vários contextos, é transversal a qualquer coisa que a gente vai fazer, seja de política de desenvolvimento urbano, política de desenvolvimento agrária, política de desenvolvimento florestal, social, né? Então, importantíssimo. Melina, tem jeito ou não? Agora é com você, tem jeito? Quais as soluções? Para onde nós vamos? Bom, vamos lá. Primeiro, cumprimentar todo mundo. Obrigada, Marcelo. Obrigado, consórcio, por nos receber aqui. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Brampa, por ter aceitado esse debate. E aí também já vou pedir para colocar a apresentação. E eu acho que a gente está vendo aqui, né? O desafio, ele não é pequeno. O desafio, ele é enorme. A gente tem aqui diferentes camadas de problema que a gente vai observando, e num espaço que é muito complicado. Porque se já é complexo a gente tratar de segurança pública, por exemplo, em São Paulo, que é um estado densamente povoado, com recurso, com uma série de coisas, quando a gente vai pensar, então, a realidade amazônica, a gente tem outros desafios muito significativos. Acho que não está passando. Eu estou no verde. Foi. O que eu queria trazer hoje, assim, e aí pensando nessa estrutura, acho que a gente viu aqui um diagnóstico, né? E quando a gente olha esse tamanho de diagnóstico, sempre a gente fica pensando, e aí faz o que com tudo isso? Porque o problema está colocado, e aí o que eu queria trazer aqui é pensar uma solução. Qual é o elemento e quais são os mecanismos e políticas que a gente precisa ter para fazer isso que a gente tem denominado aqui uma agenda de uma segurança multidimensional, porque, afinal de contas, a gente tem muitas camadas aqui que a gente precisa acompanhar. No ano passado, a gente elaborou no Instituto Igarapé uma agenda que a gente estava olhando para alguns problemas, pensando nesses cenários. Acho que eu não vou passar aqui o panorama, já foi amplamente falado, todo mundo conhece, acho que a gente não precisa entrar nessa questão. A gente viu aqui dados sobre a violência e como muitas vezes ela está superior na Amazônia do que comparado ao resto do país. Somado a isso, a gente tem crime ambiental organizado dentro da região, operando com uma complexidade ainda maior, então acho que eu não passo. Mas eu quero me concentrar aqui, que é para pensar uma agenda para a Amazônia, a gente precisa entender a realidade do território e quais são os desafios. A gente
coloca algumas particularidades, porque senão pensar uma agenda sentada no gabinete de Brasília, etc., sem conhecer a realidade, é muito mais complexo. Então a gente lista aqui, acho que alguns desafios para entender o que falta e por que é tão difícil pensar a solução. Primeiro é pensar a dimensão da Amazônia, a característica da mobilidade. Acho que a gente vai pensando e em campo, fazendo muita conversa com quem está no território, etc., a gente dizendo, mas por que não chega em tal lugar e faz uma operação? E aí o pessoal da Marinha me dizia, não, mas é que para chegar de navio, se tiver tudo certo com as condições do rio, a gente demora 6 dias para chegar. Então, essa ideia de que a gente vai resolver o problema com alguma coisa imediata, ou mesmo as distâncias, né, de avião ou de helicóptero, você não chega no outro, você precisa parar para abastecer no meio do caminho. Então, tem uma dinâmica de qual é o fluxo e a mobilidade, o papel dos rios, etc., que a gente precisa entender isso para dar conta da solução. A segunda é na diversidade do uso do solo. E aqui a gente tem uma outra preocupação imensa. Por quê? A gente foi lá olhar. Bom, então tá bom. Tem, por exemplo, uma invasão numa unidade de conservação. Aí as pessoas começam a perguntar, mas é federal, é estadual ou é municipal? Porque dependendo de quem é, o ator e o agente responsável por fazer a fiscalização naquela área é diferente. Então, a primeira coisa é que, bom, e aí se é território indígena, mas aí é outro lugar. Porque hoje nem a FUNAI, por exemplo, tem ali o seu papel de polícia administrativa. Então, ela nem pode fazer isso. Aí ela chama outro órgão para fazer. Então, entender, quando a gente olha o mapa, essa diversidade, ela é absolutamente fundamental para pensar, às vezes, o porquê que não chega no final, porquê que não dá conta. Porque não são só os atores da segurança pública, polícia militar, polícia civil. É um pouco essa diversidade imensa de atores que precisam convergir e atuar dentro de uma mesma direção para a gente conseguir fazer a solução do problema. E, finalmente, a gente tem um desafio de ocupação territorial, porque a área é enorme, ainda que a população esteja concentrada nas cidades, a densidade populacional e garantir o serviço das políticas públicas em todos os municípios, considerando a realidade que é uma Amazônia ocupada, muitas vezes ao longo dos rios, esse também é um desafio que a gente precisa ter muita clareza na hora de pensar as soluções e como é que a gente avança. Então, dado isso, como é que a gente estruturou a agenda para pensar os caminhos? Pensou isso primeiro em 3 eixos. Primeiro, que a gente chamava do fator Amazônia. Se a gente não entender que a Amazônia funciona num ritmo que é muito próprio e é muito diferente do resto do país, a gente vai continuar achando que as soluções que funcionam em outros locais, elas são sobrepostas e a gente consegue trazer isso para a Amazônia. Então, acho que um elemento aqui é que elas não são. A segunda é pensar isso que a gente fala da parte ambiental, porque ela é uma camada que não necessariamente ela é super tratada no resto do Brasil. Deveria ser, não é, mas na Amazônia ela tem uma característica muito relevante. E, sobreposto a isso, a gente tem os crimes violentos e organizações criminosas que, como o David mostrou, esses dados começam a ser muito piores na região amazônica, muito mais gravosas e que a gente também precisa dar conta desse cenário. Então, quando a gente trabalha aqui no fator da governança e da gestão, a primeira questão que a gente dizia é precisa ter novos mecanismos. E aqui, Marcelo, você tem tentado fazer isso dentro do consórcio, trazendo os diferentes eixos para uma conversa, porque a gente tende a trabalhar de maneira isolada e fragmentada no poder público. E a solução, se a gente vai ter para a Amazônia, não dá conta, não pode ser nesse cenário. Então, pensar o espaço do consórcio para maneiras novas de pensar a governança, ele é absolutamente fundamental.
E como é que a gente vem pensando isso? Primeiro são esses acordos interfederativos. Quando a gente vai observar o que acontece mesmo na Amazônia, e dado o próprio fluxo, funcionamento da Amazônia, não dá para a gente achar que o que está acontecendo, por exemplo, em Lábrea ou Humaitá, vai dar conta de ser resolvido por Manaus, porque não é essa linha que estrutura, essa linha está muito mais vinculada a Porto Velho, pelo próprio funcionamento da Amazônia. Então, a gente tenta pensar o sistema administrativo brasileiro, né, dos estados, dos municípios, e tentar encaixar isso na Amazônia. Não funciona, porque não é assim que a estrutura coloca. Então, acho que a gente tem um espaço de inovação para pensar a governança, compartilhamento de recursos a partir de uma outra ótica e não necessariamente como a gente costuma estruturar o modelo administrativo brasileiro. Senão a gente não dá conta de chegar e atuar dentro dessa realidade. Inclusive, como o David nos mostrava, a gente não tem equipamento suficiente. Então, não adianta dizer, eu brincava agora recentemente com o programa da Amazônia Mais Segura, que o governo, o Ministério da Justiça tem feito. Então, a gente está, eles falavam ali, a gente está garantindo pelo menos 2 helicópteros por um período para cada um dos estados. A quantidade de helicóptero que eu preciso para o Amazonas é muito diferente do que eu preciso para o Acre. Não são nos mesmos volumes. E se a gente não vai conseguir fazer isso, porque a gente também precisa entender a realidade do desafio fiscal, como é que a gente compartilha a partir de outra lógica? Então, a primeira questão é entendendo que existem equipamentos, mas a gente precisa pensar numa forma mais otimizada e compartilhada para utilizar esses mecanismos. E eu acho que aqui o consórcio é o espaço, o locus privilegiado para pensar esse novo funcionamento, se a gente quiser dar conta das problemáticas. A outra questão que a gente sempre dizia é pensar a lógica do recurso. Acho que aqui a gente foi olhando o tempo todo. Tem um custo, é mais caro fazer política pública na Amazônia. E a gente precisa entender isso na lógica da discussão brasileira. Não dá para imaginar que é a mesma coisa e que a base de comparação é igual. E a mesma questão é do que a gente fala, por exemplo, para funcionários públicos. A gente está passando agora um processo muito típico e que isso sempre vai acontecer, que é a Amazônia não é um lugar fácil de trabalhar. Ela é um lugar, muitas vezes, inóspito. Você vai para um lugar onde as pessoas não estão acostumadas com aquela realidade. E vamos passar agora, acabou de ter concurso para os procuradores federais, acabou de ter troca. E daqui a 2 anos, quando tiver troca de novo e os procuradores disserem eu posso ir e posso escolher outra região, a cada 2 anos muda de novo, porque a pessoa chega, principalmente servidores federais, trabalhando na Amazônia, já pensando no momento que ela vai sair. Então, a cada 2 anos, a gente recomeça tudo do zero. A hora que as pessoas começam a aprender qual é a realidade, aí troca, vai e chega outra pessoa. Então, pensar essa estrutura, quais são os incentivos, mecanismos, são elementos fundamentais para pensar a solução, e eu acho que tem aqui inovações. No campo do crime ambiental, a gente elege aqui talvez 3 frentes para a gente lidar, porque para enfrentar os crimes ambientais, a gente dizia que é uma tripla responsabilização. A gente não vai responder isso somente pelo viés penal. É um pouco pensar essas 3 responsabilidades, a civil, a administrativa e a penal, e como é que a gente converge essas perspectivas. Além disso, o que está faltando? Então, na parte da prevenção, a gente já falou aqui, como é que destina a área pública? A gente tem visto que as áreas que têm mais proteção, que tem alguma destinação, pelo menos o Estado está olhando para essa região, então essa perspectiva ela é fundamental, mas a gente precisa fortalecer toda a parte de comando e controle. A gente teve nos últimos anos um processo de desmantelamento dessas áreas, então recuperar isso
é absolutamente fundamental. A gente já viu uma retomada dessa lógica de comando e controle, os resultados estão aí, a gente já olha a queda do desmatamento, mas a gente precisa investir na rastreabilidade e controle dessas cadeias produtivas que avançam e que impactam o desmatamento. E aqui a gente precisa transparência, aqui a gente precisa outras informações, aqui a gente precisa, inclusive, do apoio do setor privado para a gente conseguir chegar do outro lado. O tamanho do desafio é muito grande para achar que a gente vai dar conta olhando somente com o poder público. Acho que aqui é uma responsabilidade de todo mundo. E aí, para terminar, é falar dessas outras violências que a gente foi observando aqui. Essas violências, elas são maiores, elas têm crescido numa região com muitos desafios, com um grau de vulnerabilidade imenso, e que se a gente não der conta também de olhar esta outra dimensão, que muitas vezes tem uma característica similar a outras regiões do país. Então, a gente precisa, obviamente, ter dados e entender qual que é. Muitas vezes nem a cobertura da informação está em todos os locais da Amazônia. Então, garantir o investimento nos dados, olhar a prevenção da violência. Depois que o problema aconteceu, ele aconteceu. A gente precisa investir em prevenção. E investir em prevenção numa região como a Amazônia, ela não é simples. Acho que a Ayala trazia para a gente essas rotas do tráfico de drogas. Isso tem produzido novas dinâmicas, inclusive de consumo dentro de municípios que não tinham essa problemática. Trabalhar com os municípios pequenos e entendendo essa estrutura, ele vai ser absolutamente fundamental para avançar o cenário. Obviamente, o fortalecimento das forças policiais, eu não posso deixar, ao falar de policiais, melhorar a investigação. O doutor Vinícius dizia para a gente aqui esse mecanismo e apoio da Abrampa, mas eu não posso deixar de falar de um tema que é absolutamente fundamental quando a gente fala de forças policiais no Brasil, que é a redução da letalidade policial. Muitas vezes o que a gente olha é que a lógica do policiamento, ele vai para uma lógica de policiamento violento, que ele interfere na geopolítica do crime e ele piora as condições de segurança. Então, pensar que polícia é essa e como é que a gente faz a partir do mecanismo de informação, inteligência, com outras lógicas de enfrentamento, e a gente vai precisar lidar com a questão penitenciária. E aí a questão penitenciária no Brasil, a questão penitenciária em especial na região amazônica. A gente viu na crise de 2017 muitos dos presídios da região com grandes massacres, inclusive o espalhamento e a chegada dessas organizações criminais na Amazônia, ela se dá pelo sistema penitenciário. Então, esse é, de fato, o enfrentamento que a gente precisa efetivamente, como sociedade, dar uma resposta se a gente quiser mudar o cenário de violência que a gente enfrenta no Brasil. Então, Marcelo, tem caminho? Tem caminho. É longo. Eu estaria mais desesperada, na verdade, se a gente não soubesse para onde caminhar e o que a gente precisa fazer. Tem um espaço de inovação, mas tem um monte de coisa que a gente já sabe como funciona, o que dá certo, como faz. Agora é garantir a implementação, porque do ponto de vista de formulação, eu acho que a gente já tem conhecimento suficiente, e aí é trabalhar conjuntamente para que isso chegue efetivamente no território e que a gente mude a realidade. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado, Melina. Quando a gente vê isso tudo, a gente se pergunta em que momento da construção dos últimos 523 anos, em que ponto nós erramos, né, a rota. Tá? Mas eu vejo agora um momento espetacular para trazer esse tema, tá? Que é o momento da exposição que a Amazônia vai ter nesses próximos 2 anos. Com a realização da COP, né, a gente tem que lembrar que é a COP do Brasil na Amazônia, a COP da Amazônia em Belém. Então, nós vamos ter uma exposição internacional como nunca antes tivemos. Como nunca antes tivemos. Os olhos do mundo vão estar voltados para o Brasil, mas todos eles, os olhos governamentais,
os olhos sociais, os olhos econômicos, os olhos dos investidores. Então, nesse momento, enquanto sociedade, é um momento ímpar para que a gente possa levar esses debates adiante. Bom, nós vamos chegar em 2025 com tudo pronto? Longe disso, lógico que não. Mas nós precisamos chegar em 2025 com uma agenda pronta. Uma agenda que delinee o caminho, como, de que forma, quando e principalmente a que custo. Porque o resumo aqui, Melina, que eu me preocupo e que eu me lembro, ela é paraense, né? Já é paraense, né? Eu sou goiano, mas trabalhei muitos anos lá no Pará. E eu me lembro assim de estar dormindo lá no interiorzão nas margens lá do Rio Moju, na casa de um colega, só na rede armada ali na beira do rio. E a gente pensando, bom, se chega alguém aqui para assaltar, a gente faz o quê? Né? Nós vamos rodar aqui 20, 30 minutos de barco para chegar em Moju e pedir uma ajuda para uma polícia, que provavelmente tem que 2, 3 policiais lá na cidade de Moju. Então, assim, tem 40, 50 mil pessoas que moram naquela cidade, que tipo de assistência você tem? E quanto mais para dentro a gente for da Amazônia, pior fica, mais difícil fica, tá? Então, assim, falar de segurança pública no padrão curitibano com espaço como a Amazônia, né, do tamanho da Europa, é realmente muito complicado. Gente, eu agradeço demais em nome do consórcio a disponibilidade de vocês, a apresentação desses dados tão importantes, registrar novamente que isso tudo está sendo gravado e vai para as redes sociais. Então eu espero que bombeie no YouTube para que as pessoas possam ver isso aqui, ver e introduzir esse tema nas suas camadas de discussão. A gente tem que passar a discutir a Amazônia nos seus outros eixos temáticos também, fora a questão ambiental. Relembrando aqui aos colegas presentes que nas pilastras tem um QR Code num cartaz consórcio FDC, que é uma pesquisa sobre COP, é uma pesquisa de 1 minuto, 1 minutinho só, faz com o celular de vocês, que já vai começar a nos dar subsídio para preparar a COP de Belém, a COP da Amazônia, a COP do Brasil. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês.